ela pergunta para o Papa: também o Papa tem necessidade da misericórdia de Deus? Ele responde: o Papa define-se como um homem que tem necessidade da misericórdia de Deus e dá alguns conselhos ao penitente e ao confessor. Ao penitente, sugere que não seja soberbo, mas que olhe com sinceridade a si mesmo e aos próprios pecados, para assim receber o dom da misericórdia de Deus. Aos confessores, por sua vez, Francisco sugere a pensarem, antes de tudo, nos próprios pecados e depois ouvirem com ternura, sem atirar nunca a primeira pedra, mas procurando assemelhar-se a Deus na sua misericórdia. Como modelo, o pontífice cita o pai que vai de encontro ao pródigo, ao filho, e o abraça, antes ainda que o jovem admita os seus pecados. Este é o amor de Deus, sublinha o Papa. Esta é a superabundância da misericórdia. Então é muito importante ter presente, né, cada palavra do Papa, porque a gente vai chegando a uma conclusão. Né? Esta é a resposta que ele dá para a jornalista. A jornalista, diante da resposta do Papa, ela fez várias perguntas, né? E dessa quantidade de respostas saiu um livrinho chamado O Nome de Deus, a Misericórdia. Nós gostaríamos também de aproveitar este trechinho para fazer algumas reflexões sobre a misericórdia, certamente, né? O Papa Francisco pode ser chamado o Papa da Misericórdia. Cada Papa tem uma característica. A característica que certamente acompanha o Papa Francisco é ser o Papa da Misericórdia. Ele, desde quando foi arcebispo de Buenos Aires, sua vida está marcada por atitudes misericordiosas. Não só porque ele tinha uma preocupação com a periferia da cidade, onde moravam os pobres, e para onde ele mandou também um grupo de sacerdotes, que ele chamou de, acho que é trilheiros, não me lembro bem o nome que deu, para ficar responsável dessas pessoas que estão lá na periferia. Muitas vezes ele aparecia também, sem avisar, numa daquelas comunidades. E ele conta, dentro dessa resposta que ele deu, uma historinha. Uma mulher que ia lá buscar ajuda, todo mês ela ia lá buscar ajuda, e um mês que ela não conseguiu emprego para sustentar os seus 3 filhos, aquela mulher começou a se prostituir. O bispo sabia da situação dela, mas apesar disso, ele continuou tratando com respeito. E um dia aquela mulher apareceu lá e disse para ele: eu vim aqui porque eu não vou precisar mais da ajuda que o senhor está dando. Ah, não vai mais, não, mas eu não podia deixar de vir. Eu vim apenas agradecer ao senhor. Agradecer porque mesmo sabendo da minha situação, da vida que eu levava, o senhor sempre me chamou de senhora. É uma nota que está dentro da resposta dele, né? Então, o que é a misericórdia, né? Se a igreja tem que ser a casa da misericórdia, é importante que a gente faça um apanhado sobre o que é misericórdia. Misericórdia na Bíblia, ela está dentro de 2 palavrinhas. Uma palavrinha significa delic,
significa amor, ternura, compaixão. Ela pode ser traduzida por várias palavrinhas, por vários significados. E a outra palavra que também quer significar misericórdia é uma palavra que significa útero materno, que o hebraico chama de haramim, as vísceras de uma mãe. E quando se fala de misericórdia, os profetas dizem que a misericórdia de Deus mora nas vísceras. Então, a gente faz o raciocínio, né? De que modo Deus nos ama? Deus nos ama como uma mãe ama o seu filho. Esta é a conclusão que a palavra misericórdia nos faz chegar. De que modo é o amor de Deus? A gente poderia fazer um questionamento, né? De que modo Deus nos ama? Nos ama como uma mãe. O amor de Deus é um amor materno. E a gente encontra na própria Escritura alguns locais onde deixa isso claro, sobretudo o profeta Oséias. Oséias diz assim: ainda como eu te amei, Efraim, como a mãe que encosta o seu rosto em ti, eu te amei. Quando o profeta Isaías quer falar também do amor de Deus, ele diz: ainda que a tua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Como um filho que a mãe consola, eu sempre te consolarei. Então são expressões que a Sagrada Escritura vai mostrando para dizer: Deus nos ama com ternura. O apelo à misericórdia é o verdadeiro fio condutor que liga a história dos cristãos. Se a gente for olhar toda a história do cristianismo, vamos encontrar sempre a misericórdia em primeiro lugar. É verdade que houve momentos em que alguns acontecimentos históricos ofuscaram e até colocaram como se fosse um eclipse a visibilidade da misericórdia. Guerras promovidas por cristãos, conflitos territoriais, escândalos, várias violências deixaram e jogaram para um canto o amor terno de Deus. Imaginamos uma Índia, né, que foi conduzida há muitos anos por ingleses, e eles disseram isso: como podemos acreditar em Cristo que vocês vêm nos trazer, mas trazem também armas juntos? Então, esses são escândalos. Todavia, não puderam extinguir da vida da igreja o amor misericordioso de Deus. Seria fácil mostrar como precisamente nestes períodos obscuros da nossa história surgiram pessoas de incrível santidade. O que dá credibilidade à igreja é que nos momentos de crise Deus manda também os santos, que fizeram surgir a bondade de Deus através do testemunho da vida. Então imaginamos São Vicente de Paulo, o santo da caridade. E a gente pode vir mais perto, né? Teresa de Calcutá, numa Índia pagã, aquela mulher é um sinal da santidade. O Papa este ano, no dia 4 de setembro, vai canonizar Teresa, o símbolo da misericórdia. E tantos outros. As obras por eles fundadas são sinal concreto da caridade. Sinal concreto. Eles não fizeram só enquanto viviam. A obra permanece. A obra de Teresa de Calcutá está de pé no mundo inteiro.
Não podemos esquecer os critérios e as centenas de milhares de homens e mulheres simples, cujo nome está escrito no céu, que com a sua fidelidade cotidiana ao Evangelho mantiveram vivo o ensinamento de Cristo, dando voz às obras de misericórdia. São inúmeras. Vocês imaginem, no Brasil, a Pastoral da Criança, que é uma obra de misericórdia, né? Salvar crianças da subnutrição. Só esta pequena obra, que são coisas simples, tem 400 mil líderes que fazem esse trabalho. Não custam um centavo para o governo, mas salvam milhares de crianças. O convite a ser misericordioso como Pai já foi traduzido pelos padres da Igreja desde o início como um convite à verdadeira perfeição evangélica, o que é a vocação comum de todos os cristãos, a santidade. Padres e doutores da Igreja dos primeiros séculos do cristianismo se reconheceram sempre e a toda a Igreja peregrina como necessitados da bondade de Deus, da bondade misericordiosa de Deus, que perdoa. Deus sempre perdoa. Portanto, ser cristão, ou seja, ser semelhante a Cristo, o homem perfeito é possível. Os santos provam isso. E ainda mais, se acolhermos a misericórdia divina, se formos pessoas de misericórdia. Atualmente a Igreja sente a necessidade de transmitir o Evangelho da misericórdia. E para isso, os ensinamentos dos padres e da tradição, sempre viva da Igreja, são instrumentos essenciais para experimentar, contemplar e transmitir em toda a sua riqueza o mistério da misericórdia, fonte da verdadeira alegria. Eu sempre encontro pessoas que me dizem, pessoas que às vezes vão visitar um asilo e voltam e dizem assim: eu pensava que tinha ido levar alguma coisa, mas quando saí de lá, senti que eu que recebi. Todos nós podemos experimentar isso. Com pequenas atitudes, vamos perceber que nós fomos os primeiros a ser beneficiados. O Evangelho nos manda mostrar, olhar para a misericórdia de Jesus. Como é que Jesus se comportava, né? Quando percorremos os Evangelhos, nada nos toca mais profundamente do que a constante misericórdia de Jesus para com os pobres, os sofridos, os pecadores. Além de seus ensinamentos sobre a misericórdia, principalmente algumas parábolas, a maioria de seus milagres e sinais se realizou em favor de pobres, doentes e necessitados. Alguns exemplos. Mateus, nos capítulos 8 a 10 do Evangelho, relata 10 milagres, 8 dos quais a pessoas pobres, sofridas, doentes e necessitadas. São a cura de um leproso, a cura do servo de centurião, a cura da sogra de Pedro, a cura dos endemoniados, a cura de uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, a ressurreição da filha de um chefe, a cura dos 2 cegos no caminho, a cura de um endemoniado mudo. Mais adiante, ele coloca Jesus multiplicando pães para uma multidão. Em São Marcos, poderíamos acrescentar a cura de um paralítico, a cura de um homem de mão atrofiada, a cura de um epilético endemoniado,
O Evangelho de Lucas também relata muitas dessas curas, relatadas em Mateus e Marcos, mas Lucas coloca algumas que ninguém tem. Poderíamos citar a ressurreição do filho da viúva de Naim. Do Evangelho de João, poderíamos acrescentar a cura do enfermo junto à piscina, aquele homem que há 38 anos pelejava para entrar na água, e ele diz: eu estou aqui, mas não há ninguém que me ajude. Jesus diz para ele: levanta, pega a sua cama e vai para casa. A ressurreição de Lázaro foi o milagre mais estupendo que João relata. Esses são alguns dos milagres de Jesus que manifestam visivelmente a sua misericórdia. Então, Jesus é o rosto misericordioso do Pai. O Papa deu esse título ao documento sobre o ano da misericórdia, Misericordiae Vultus, o rosto misericordioso de Jesus, de Deus, está expresso em Jesus de Nazaré. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Nesta base, o Papa Francisco intitula o seu documento de proclamação do Ano Santo da Misericórdia com a expressão: Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. De fato, Jesus de Nazaré, com sua palavra, seus gestos e toda a sua pessoa, revela a misericórdia de Deus. Jesus, feito Deus, homem, é misericordioso, como misericordioso é o seu eterno Pai. A esse Pai misericordioso, o apóstolo São Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo, por Deus. 2 Coríntios. Ao repassarmos os 4 evangelhos, podemos observar constantemente como Jesus exerce de modo incansável a misericórdia para com os sofridos. Os seus ensinamentos destacam a misericórdia do Pai e, ao mesmo tempo, educa seus discípulos ao exercício da misericórdia e conclama para a misericórdia todos que nele creem. Praticar a misericórdia no dia a dia é um convite que a igreja nos coloca, né? Como é que a igreja vai ter credibilidade? O Papa diz, é abrindo as portas para a misericórdia. Ela não vai evangelizar só falando, fazendo. Não basta falar bonito de misericórdia ou expressar uma indignação elegante. Diante dos sofrimentos, das misérias e das violências, se não praticarmos no dia a dia a misericórdia concreta com os sofridos. Em seu discurso aos bispos norte-americanos, ano passado, dia 23 de setembro de 2015, o Papa Francisco indica quem é que precisa dessa misericórdia. São pessoas, grupos, situações que clamam aos governantes, aos legisladores, ao judiciário, às comunidades, às paróquias, às famílias e a cada um de nós, diz ele. São palavras do Papa. As vítimas inocentes do aborto, as crianças que morrem de fome ou são vítimas de bombas, os migrantes que se afogam na busca de um amanhã, os idosos ou doentes ameaçados de abandono, as vítimas do terrorismo, das guerras e da violência e do narcotráfico,
a natureza devastada pela ação predatória do homem. Em tudo isso está em jogo o dom de Deus, do qual somos apenas administradores nobres, não donos. Também no dia a dia cruza o nosso caminho tantos sofridos, machucados, famintos, pobres, esquecidos, abandonados, descartados, excluídos, desempregados, sem casa, sem teto, sem trabalho. O Ano Santo nos convoca mais uma vez a crescermos a misericórdia concreta para com tanto sofrimento. Anima-nos a não desviar o caminho ou o olhar quando vemos quem sofre. Anima-nos a abraçar o sofrido e a mostrar para ele que Deus é amor. Então, misericórdia não é sentimentalismo, né? Não é você, fiquei tocado. Não, isso não interessa muito para Deus. Interessa o gesto que você vai fazer. Visto ou não, o que interessa para Deus é o que você fez. Nós encontramos alguns episódios de santos que podem ilustrar, né, o caminhar da igreja. Encontramos Francisco de Assis. Francisco de Assis caminha pelas ruas tentando imitar Jesus. E a coisa que ele tinha mais repugnância era esbarrar no leproso. Não só por medo de contágio, né? Mas aquilo era para ele o fim, jamais tocar no leproso. E ele diz, um dia ele encontrou o leproso no caminho. E num gesto, num ímpeto, ele desceu do cavalo, foi até aquele homem e o abraçou. E ele diz que a partir daquele momento que ele pôde ver Cristo no leproso, tudo mudou na vida dele. Outro episódio, que é aquele que nós já ouvimos tantas vezes, né? Da Teresa de Calcutá. Um jornalista resolveu passar um dia com ela, vendo o seu trabalho. Caminhavam em silêncio por uma rua e, num determinado momento, eles encontraram um pobre caído no caminho. Mendigo, quase morto. Teresa de Calcutá não pensou duas vezes. Abraçou o homem, colocou nas costas. Estava magro. Levou para casa, deu banho naquele homem, deu um pouco de comida, vestiu o homem com a roupa limpa, colocou numa cama e 10 minutos depois aquele homem morreu. Um jornalista muito admirado disse para Teresa, eu não faria isso por nenhum dinheiro, nem por $1 milhão. Teresa de Calcutá disse, nem eu. Só fazia aquilo por amor. Ela não ia fazer por nenhum dinheiro. O terceiro episódio, para ilustrar, é de Massimiano Kolbe. Na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial, vários prisioneiros, também um padre, que tinha oferecido a sua vida no lugar de um prisioneiro. Numa noite, um prisioneiro fugiu e no lugar dele 10 deveriam pagar. Na hora de escolher os vários candidatos, um dele, pai de família, começou a chorar e pediu que ele, se pudesse livrá-lo, ele tinha família. E o padre que estava preso lá se ofereceu. Eu morro no lugar dele. O fim de Massimiano Kolbe, depois de 20 anos, 20 dias, melhor dizendo, na prisão, quando todos já tinham morrido de fome, de sede, ele ainda estava vivo lá naquele porão. E ele recebeu lá uma injeção letal que o matou. Mas são episódios
para mostrar que é possível. Claro que a igreja não está pedindo de ninguém atos heróicos como estes, mas nós podemos fazer pequenos gestos, pequenas maneiras de dizer, ó, Deus ama você, com um gesto de amor, de caridade, tá bom? O Papa quer apenas dizer isso, como a igreja deve apresentar-se ao mundo, como casa da misericórdia, como lugar onde a pessoa possa dizer, Deus existe. Nós podemos ser esses testemunhos, esses sinais do amor. Tá bom? Então é mais ou menos isso que gostaria de deixar para vocês. E também uma palavrinha de incentivo, né, ao cursilho da cristandade, para que continue a fazer esse trabalho maravilhoso que vocês realizam, né? Estamos também dentro da perspectiva do Papa, que diz que a igreja deve ser uma igreja em saída. E quando ele fala de uma igreja em saída, é uma igreja que busca quem está perdido, quem está fora dela.